Ela, a alma, só encontra felicidade e consolação nos impulsos de caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a terrível praga do egoísmo. Esse dever cumprido deve abrir-vos a estrada da felicidade eterna. Você receberá, de retorno, tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. A música exerce salutar influência sobre a alma e a alma que a concebe também exerce influência sobre a música. A alma virtuosa, que nutre a paixão do bem, do belo, do grandioso e que adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as mais endurecidas almas e de comovê-las. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que têm como contraveneno a caridade e a humildade. Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que eles a conduzam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa ao conceder à criança uma constituição frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. As aflições na terra são os remédios da alma, elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O sinal mais característico da imperfeição do homem é o seu interesse pessoal. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Pode-se considerar a paternidade uma missão. É incontestavelmente uma missão, é ao mesmo tempo um dever muito grande, e que determina, mais do que o homem imagina, sua responsabilidade para o futuro. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. O mundo está cheio dessas criaturas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, transforma-se em dado peçonhento, quando estão por detrás. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. O verdadeiro homem de bem é aquele que faz a outrem aquilo que queria que os outros lhe fizessem. As escolas nos ensinam tudo, menos viver. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Possuímos em nós mesmos pelo pensamento e a vontade um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que se vê chegar o termo do seu exílio. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. O homem que julga infalível, a sua razão, está bem perto do erro. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade.
O sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o próximo, sem oculta intenção. Não se pode ter guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Sede bons e caridosos, é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Nas regiões espirituais, a alma só pode levar-se pelo devotamento ao próximo. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhe. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. O primeiro controle é, incontestavelmente, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível, coloca-se como igual a Deus. O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para levar sua alma até o infinito. O meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal é praticando a abnegação corporal. O homem deve se resignar e suportar os males sem murmurar, se quer progredir. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode, também, nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe infringe a lei. Estude-se a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo, mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores, com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí seu apego, resultante da semelhança de sensações. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver seus direitos respeitados. Certos pais, é verdade, descuidam de seus deveres, e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não aos filhos. Toda pessoa que serve além do dever, encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. A felicidade dos espíritos
é sempre proporcional à sua elevação. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais, e não da lei civil. Depende do homem amenizar seus males, e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. O homem é um deus para os animais, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Os que desejam tudo conhecer de uma ciência, devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideais, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. É um costume existente somente nos mundos imperfeitos, onde busca-se, para quase tudo, atacar os efeitos e, quase nunca, as causas. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. O corpo existe tão somente para que o espírito se manifeste. Fora da caridade não há salvação. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ela ultrapassa, é punido pelo sofrimento.